Amados, nós temos tido o privilégio, em alguns domingos à noite, refletir no tema as atitudes que nos fazem feliz. E eu sempre tenho dito que ser feliz não é questão de ter ou não ter. Ser feliz é questão de ser ou não ser. E esse ser é aquilo que nós permitimos Deus trabalhar de dentro para fora. Quando Jesus começa o seu Sermão do Monte, em Mateus 5, ele quer levar a nossa vida à compreensão de que o que realmente interessa para nós, o que importa, o que vale a pena, é aquilo que Deus trabalha no nosso íntimo, aquilo que Deus faz no nosso coração. Então, não é aquilo que está diante dos nossos olhos que nós devemos colocar as nossas motivações, os nossos desejos maiores, mas naquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Ele trabalha no nosso íntimo, no nosso caráter, fazendo-nos cada vez mais semelhantes a Ele. Nós vimos na primeira mensagem, na primeira série, que para ser verdadeiramente feliz, nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. Ele disse, bem-aventurados os humildes, os pobres. E para isso, eu e você precisamos de ajuda. Nós não podemos fazer isto sozinho. Humilde é aquele que estende a sua mão e pede socorro. Humilde é aquele que se quebranta, aquele que se humilha e diz, eu sou carente da graça de Jesus, eu sou carente do amor de Deus, eu preciso de Jesus. E aí Jesus começa a ensinar no seu sermão que a primeira coisa para alguém ser feliz é ser humilde, ser quebrantado. É se prostrar aos pés do Senhor para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Na segunda mensagem nós vimos que para sermos verdadeiramente felizes, nós precisamos liberar o perdão. E para isto, precisamos admitir que muitas vezes estamos magoados, tristes. E ao nós admitirmos isso, temos que tomar uma decisão de nos recuperar, de nos restaurar completamente. Na terceira mensagem nós vimos que para sermos felizes precisamos nos manter calmos, mansos. E para isso você precisa da força do Senhor para que a sua vida se mantenha emocionalmente saudável e equilibrada. E na última mensagem, dentro de Mateus 5, nós vemos que nós precisamos realmente mudar a nossa vida para valer e encontrar em Jesus a verdadeira satisfação. Hoje vamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Vamos dar um passo seguintes e vamos pensar em Mateus capítulo 5, o verso 7. E o nosso tema da noite vai ser, devemos investir em relacionamentos saudáveis. Mateus 5, 7 está ali o texto. Vamos todos juntos, numa só voz, ler esse texto? Vamos lá? Bem-aventurados. Ele está falando de investimento em relacionamentos saudáveis. Queridos, a questão para a minha vida e a sua vida é a seguinte: não é o que me acontece que é o mais importante. O importante é como eu me comporto ou como eu reajo diante do que me acontece. Então, todos nós passamos por situações, por adversidades, por lutas que fazem parte da nossa caminhada. Então não é o que acontece com a minha vida e com a sua vida que é o relevante, mas é a maneira como eu reajo. É a maneira como eu respondo diante da luta, diante da adversidade, diante da aflição ou daquela situação. Porque tristeza, sofrimento, rejeição, tribulações atingem a todos nós em algum momento da nossa caminhada. Não tem nenhum ser humano que não se depara com isso.
com frustrações, com tristezas, com adversidades. E imaginar que de algum modo nós somos privilegiados, né? Ou nós ficaremos imunes, isentos ao sofrimento ou à provação, é fugir da realidade. Como diz o outro, hello, planeta Terra. Nós estamos aqui diante de muitas situações aonde nós enfrentamos lutas, batalhas. O próprio Jesus disse isso em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Se nós pensarmos ao contrário, nós vamos começar, queridos, a exclamar: isso não é justo. Não, comigo não. Como é que isso pode estar acontecendo com a minha pessoa? Nossa, logo eu? E aí a gente começa a argumentar, começa a falar diante de situações adversas. Então, quando nós enfrentamos uma situação difícil, nós temos duas atitudes. Escolher a atitude para ser feliz ou escolher a atitude de ser infeliz. Por exemplo, ódio, mágoa, vingança, acerto de contas, são atitudes infelizes e que nos levam diretamente ao sofrimento e à infelicidade. Exalar o gosto amargo da frustração é deixar escapar da vida a chance de ser feliz. Por isso que as atitudes infelizes, elas geralmente são grandes oportunidades para trazer sérias complicações para a nossa vida. Amados, as atitudes infelizes na nossa vida, elas produzem em nós a pressão alta. As atitudes infelizes, elas trazem problemas de saúde, como a alteração da taxa de glicose, traz na vida do ser humano gastrite, traz ainda doenças cardíacas, derrames, traz a depressão, que é a doença que tem levado muita gente à morte nos nossos dias. Me lembro que, há um tempo atrás, um colega pastor, por causa das suas frustrações, das suas dificuldades, das experiências infelizes que fizeram parte da sua caminhada, da sua vida, foi o pastor Sérgio Salmin. Ele era da Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba. Ele foi se entristecendo. Você conheceu, Amanda? Sérgio Salmin? Você conheceu? Então. Ele foi se entristecendo, irmãos. Ele foi se abatendo. A tristeza foi tomando conta da vida. E a depressão levou ele à morte. O quanto ele lutou, o quanto ele batalhou, mas infelizmente essas lembranças e essas situações adversas levaram ele a experimentar uma profunda depressão. As boas novas, meus queridos, é que Jesus, ele promete misericórdia suficiente para fazer frente a qualquer tipo de tragédia. Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele tem o poder de fazer frente a qualquer adversidade que você venha enfrentar. Note nessa quinta bem-aventurança, Jesus prometendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque os tais alcançarão misericórdia. E nós vamos analisar este versículo em 3 partes. Este verso nos dá uma promessa da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós temos aqui um princípio poderoso que poderá mudar a sua vida. E no final nós vamos ver uma receita vitoriosa para ser feliz. Deixa eu lhe perguntar: você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Ou como
diz a palavra, né, no seu sentido, você quer ser agraciado, você quer ser uma pessoa realmente afortunada, abençoada, então vamos seguir o que Jesus está nos dizendo aqui. A primeira coisa é que Deus tem uma promessa para a sua vida. Quando a gente olha para o Salmo 23, depois que o autor fala de vida, fala de morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus nos pegando nos seus braços como bom pastor, nos levando em segurança, em proteção. E olha como termina o verso 6 do Salmo 23. Sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Queridos, quando a misericórdia do Senhor não pode ser vista diante dos nossos olhos, ela pode ser experimentada. E a misericórdia nós experimentamos justamente nos momentos de maior provação. É nos momentos mais difíceis, complicados, nos momentos mais duros da nossa caminhada, é que a misericórdia ela se revela a nós. É por isso que Tiago 1:12 diz: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Feliz é aquele que suporta a provação, porque ele vai ser recompensado. Deus vai dar a ele a vitória. Deus prometeu, queridos, que Ele vai ter misericórdia da tua vida. Em Lucas 1:50 diz assim que a sua misericórdia se estende aos que o temem de geração em geração. E nas palavras de Jeremias em Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. É misericórdia que não cessa, que não para, que não se estanca. Ela vai o tempo todo, toda hora, todo instante. É misericórdia que vem sobre mim, sobre você, a cada momento, porque ela é patrocinada pelo próprio caráter de Deus. E Deus é fiel naquilo que Ele promete e fala. Deus, Ele é fiel quanto à sua palavra. E quando se trata de vida com Deus, de salvação, de relacionamento, em Tito 3:5 nos diz a palavra, não por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia. O teu andar com Deus, a tua intimidade com Deus, a tua vida com Deus, não são pelos atos de justiça que você faz, mas é puramente e simplesmente por causa da misericórdia do Senhor. Então, quando a bondade de Deus não pode ser vista, a sua misericórdia ela pode ser experimentada, nos disse Robert Schuller. Então, quando nós não vemos diante dos olhos as misericórdias, nós a experimentamos na nossa vida. E ela vem sobre nós em cada momento. Então o nosso processo, amados, de cura, começa quando nós pensamos que toda a esperança ela se foi, e então nós somos lembrados de como Deus tem sido misericordioso conosco, apesar da nossa desobediência. Apesar da nossa inconstância, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa resistência, ainda assim, Deus ele é misericordioso. Por causa de Deus, o que poderia ter sido, torna-se a base para o louvor e para os primeiros estímulos de esperança para a nossa vida. Por isso, quando eu medito
no passado da minha vida e considero o que poderia ter acontecido se Deus não tivesse me guiado, se Deus não tivesse me cuidado e me guardado, se Deus de alguma forma não tivesse estendido a sua mão quando eu passei pelos vales, eu fico agora muito mais disposto ainda a confiar nas mãos dele o meu futuro. Porque tantas vezes foram as que Deus me cuidou, me protegeu, me guardou, me sustentou. E isto me estimula a minha fé com coragem a depender ainda mais nas mãos dele o meu futuro. A contemplação, queridos, da sua misericórdia prepara-me para uma esperança maior. Uma esperança mais significativa, muito mais do que o pensamento cheio de desejos, de vontades. Pense nos momentos em que você foi tentado por resultados de decisões erradas. Pense nos momentos em que você relutou a não escutar a direção de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. Pense nos momentos em que você recusou os insistentes clamores de Deus para o seu coração, para fazer a sua vontade, e você virou as costas para Deus, e Deus ainda assim foi misericordioso. Premissa muito básica para a minha vida e para a sua vida: Deus sempre é misericordioso com todos nós. Por isso nós precisamos ser misericordiosos com os outros. Creia e receba a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não importa hoje em que momento a sua vida se encontra e como você está. A misericórdia de Deus pode transformar a tua tristeza em alegria. A misericórdia de Deus pode transformar a tua dor em saúde. Deus pode transformar a tua enfermidade no bem-estar. Deus pode fazer com que a tua tribulação hoje possa ser vivida em perfeita paz, porque Ele é misericordioso. Ele é sempre misericordioso. A segunda verdade nesse texto, bem-aventurados os misericordiosos, é porque aqui nós temos um princípio de vida para mim e para você. E o princípio de vida aqui é de perdão. Se você quer ser feliz, se você quer ser uma pessoa agraciada, abençoada, você precisa perdoar. Deus fala muito sobre isso na sua palavra, e é um segredo para a felicidade eterna. Quem quer ser feliz, bem-aventurado, exercer a misericórdia, precisa perdoar. Mateus 6,15, nesse mesmo contexto, Jesus falando: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você jamais vai ser perdoado se no teu coração não tiver a disposição de perdoar. Mateus 7,2 diz: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, a régua que você usar para medir o coração de alguém é a mesma régua que vai ser utilizada para medir o teu coração. Ainda Eclesiastes 11:1. Parabéns aos vitoriosos, né? Que sejam felizes. E que nos abençoem na nossa cidade. Eclesiastes 11:1 diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Esse verso nos ensina, irmãos, que quando nós atiramos o pão sobre as águas, ou quando nós realizamos bondade,
fazemos benefícios exercendo misericórdia, nós não devemos pensar em recuperar o nosso pão como um rendimento da obra que nós realizamos. Mas Deus, que é misericordioso, Ele no seu tempo, depois de muito tempo, Ele vai te recompensar. Por isso que diz aqui, lance o teu pão sobre as águas. E depois de muito tempo, você o encontrará. É porque você confia que no tempo de Deus, na hora certa, Deus vai te agraciar, te abençoar por tudo aquilo que você exerceu com bondade e misericórdia. Por isso, esta é uma lei de Deus. É uma lei da semeadura. Perdoe e você vai ser perdoado. Plante e você vai colher. Dê pouco e você vai receber pouco. É o que nós chamamos de retorno proporcional. O segredo, então, de vencermos as mesquinharias é ter um coração generoso, disposto a dar. Por isso que Paulo fala em Atos 20, verso 5, é muito maior a alegria de dar do que de receber. Deus ama quem dá com alegria. O momento em que nós nos tornamos mais parecidos com Deus é quando nós doamos. É quando nós repartimos. É quando nós lançamos o pão sobre a água. No tempo certo, Deus, Ele vai retribuir e vai presentear. O contrário também é verdade. Se você é uma pessoa crítica, você sempre vai encontrar um crítico sobre a sua vida. Se você faz fofoca, tenha certeza que o seu nome vai estar na boca de pessoas maledicentes. Este é um princípio poderoso, que acompanha a vida de todos. Mas Jesus diz aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um pastor alemão, e ele viveu no campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E na verdade ele morreu por causa da sua fé nesse campo. Dele ser leal, dele ser piedoso e fiel ao Senhor. E enquanto ele estava lá, ele lembrou de um casal de noivos que ia para o casamento. E aí ele, como pastor, decidiu escrever uma carta àquele casal que estava prestes a oficializar o seu casamento. E ele escreveu assim na carta: vivam juntos em perdão, pois sem isso nenhum relacionamento permanece, muito menos um casamento pode sobreviver. Não insista em seus direitos, não descubra faltas uns nos outros, aceitem um ao outro como vocês são e perdoem um ao outro todos os dias do fundo do seu coração. E esta é a receita, não só para um casamento bem-sucedido, mas para todos os relacionamentos. Porque é assim que Deus demonstra a sua misericórdia por cada um de nós. Porque Jesus Cristo, Ele nos perdoa os nossos pecados do fundo do seu coração todos os dias. É por causa da misericórdia de Deus que eu e você não somos consumidos. É só a misericórdia de Deus. E para finalizar, aqui nós temos mais um princípio importante neste verso. Deus tem uma receita para que você tenha uma vida vitoriosa. E a receita é muito simples. Bem-aventurados os misericordiosos, porque os tais alcançarão misericórdia. Olha só a receita, é bem simples. Os misericordiosos irão alcançar misericórdia. Você deseja ser uma pessoa feliz? Jesus está dizendo, então trate bem as pessoas. Trate bem as pessoas. Se você levar a carga de uma pessoa, você vai descobrir logo o segredo da felicidade.
Todos querem ser felizes, mas nem todos querem pegar uma bacia com toalha, como Jesus fez, para lavar os pés, que estão sujos, empoeirados. Nem todos têm essa disposição interior, nem todos têm esse desejo no seu mais íntimo, assim como Jesus fez, de tratar o seu semelhante. O que Jesus está dizendo, você quer liderar, você precisa servir. Se você quer crescer, sirva. Se você quer ser feliz, sirva. Dedique a sua vida para ajudar as pessoas. As pessoas mais felizes, em geral, estão tão ocupadas servindo e ajudando os outros, que nem param para perguntar, sou feliz? Porque elas estão tão envolvidas em fazer aquilo que é feliz, de levar os fardos pesados do seu semelhante, e assim cumprindo a lei de Cristo. O segredo da sua felicidade pode estar muito, muito mais perto do que você imagina. Pode começar com você, talvez perdoando o seu pai e a sua mãe, que em algum momento da sua vida ou te machucaram, ou te feriram de alguma maneira, e você deve perdoá-los. Em 2010, quando nós estávamos em Jacupiranga, São Paulo, nós recebemos o coral do Seminário Teológico de Juí. O coral fazia viagem nas igrejas e fazia apresentações. Os irmãos talvez em algum momento receberam esse coral também aqui na igreja. Nós recebemos eles lá em São Paulo, e lá em São Paulo teve uma aluna que se chamava Silvana Ponat. Ela era lá do Espírito Santo, lá entre os pomeranos. Essa Silvana Ponat foi aquela que, juntamente com um grupo de seminaristas, voltando de Panambia e Juí, eles sofreram um acidente e ela veio a óbito. Não sei se alguns recordam deste acidente, mas foi em 2012, no dia 2/7/2012, que aconteceu esse acidente. Eles bateram contra uma árvore e esta seminarista faleceu, esta Silvana. Mas em 2010, quando ela estava lá em Jacupiranga, ela contou o testemunho dela. E um testemunho tão impactante. Ela veio de uma igreja onde a religião era tudo. Os atos eram religiosos, mas não havia conversão. E o Espírito Santo tratou com o coração desta jovem e ela se converteu, ela aceitou a Cristo. Ela mudou de vida e aí começou os problemas. Ela foi desprezada, ela foi rejeitada pelos pais, ela foi humilhada dentro de casa. Ela, que trabalhava na roça, duramente todos os dias com os seus pais, lá na agricultura, ela foi considerada como que se fosse uma deserdada. Ela não foi mais reconhecida como filha, porque ela se converteu. E isto fez com que ela foi obrigada a deixar a sua casa. Ela foi obrigada a deixar o seu lar, o ambiente de relacionamento com o pai, com mãe e com os irmãos. E foi uma decisão muito dura, mas ela pagou um preço tão forte, que ela disse, eu não posso deixar Jesus, eu não posso largar Jesus, eu não posso abrir mão daquilo que eu tenho certeza que aconteceu na minha vida. Saiu de casa, não tendo mais contato com seus pais. E num dos momentos, o pai ficou gravemente enfermo, muito enfermo. E não tinha ninguém dos demais que se dispôs a cuidar do pai naquela enfermidade, naquela situação. E o Espírito Santo trabalhou na vida, no coração dela, e disse, minha filha, você vai para casa e você se coloca à disposição para cuidar do seu pai. Ela, como uma pessoa convertida, tendo Jesus no coração, ela decidiu por ir.
E esse processo de cuidar do Pai, de amar o Pai, mesmo sendo rejeitada, mesmo sendo desprezada, mesmo tendo aquela ferida lá dentro do coração, fez com que o Pai se quebrantasse, o Pai se humilhasse e reconhecesse que ele estava errado. E reataram o relacionamento pela atitude e pelo gesto de uma filha de Deus que foi transformada. O pai que a odiava, que a desprezava, passou a amá-la, passou a aceitá-la. Por isso, talvez possa começar hoje em você perdoando o seu pai. Pode começar com você indo em direção à dor do seu irmão ou da sua irmã. Pode talvez você começar estendendo a sua mão à sua mãe que está cansada, a sua mãe que está em dificuldades. Pode começar com a paciência que você precisa com teu avô, com a tua vovó, que muitas vezes tem sido chato ou ranzinza com você, e você pode demonstrar este amor por eles. Pode começar com você a dar a outra face para o seu irmão e sua irmã. Queridos, não existe receita mais poderosa na terra sobre relacionamentos do que essas que Jesus nos deu na sua palavra. Por quê? Ninguém consegue ser amargo e feliz ao mesmo tempo. Ou você é amargo, ou você é feliz. E o segredo desta receita é você colocar a sua vida à disposição para cuidar, para exercer misericórdia, para ser bondoso. A assistência é a própria recompensa. E a receita para viver feliz é ser bom, ser gentil, ser honesto, ser generoso. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Por isso, tão oportuna a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes obterão misericórdia. Esta promessa, este princípio, esta receita, ela traz cura para todas as feridas, sejam elas exteriores ou as feridas lá dentro do nosso coração. Todos nós já fomos feridos. Jesus também foi ferido. E foi tremendamente ferido. Por exemplo, Jesus teve 6 feridas. A primeira ferida foi nos tornozelos, onde os pregos penetraram nos seus pés. Dizem os estudiosos que quando cravaram os pregos nos pés de Jesus, eles tinham 19 centímetros. Era onde toda a força, todo o apoio era colocado sobre os pés. Era quando o corpo se retorcia e ali então sangrava e o crucificado perdia o sangue. E ele ali com todas as dores, com todas as feridas feitas por aqueles que eram injustos. Nas palmas das suas mãos também os pregos penetraram. Na sua testa, ferida pela única coroa que ele recebeu durante toda a sua vida, uma coroa de espinhos, o qual sangrou na sua cabeça. Nas costelas, foi rompido por uma lança afiada, perfuraram até sair água do corpo de Jesus. Nas costas, aquelas incessantes chicotadas dadas sobre ele, ele sofreu angústias, dores profundas naquele momento. Essas foram as 5 feridas externas de Jesus por mim e por você. Como deve ter sido doído, como deve ter sido amargo esse cálice da dor de Jesus. Mas teve uma 6ª ferida. E esta ferida foi no coração de Jesus. Foi quando foi dada por um beijo dos seus discípulos. Certamente esta ferida foi a ferida mais oculta e a mais dolorosa. Quando Jesus faz a ceia, a última ceia,
antes de ir para a cruz, Judas Iscariotes vem a Jesus e dá-lhe um beijo de traição e o entrega para a morte. Eu não sei quais são as suas feridas, mas o fato é que todos nós temos feridas. Todos nós fomos machucados. Todos nós, em algum momento, sofremos as dores. Agora você precisa tomar uma decisão. O que é que você vai fazer com as tuas feridas? Elas o levam para a infelicidade ou elas te levam para a felicidade? Se você decidir dar margem e espaço para as feridas, elas vão tomar conta da sua alma, do seu interior, do seu coração. E aí o teu coração, que é dominado pelo egoísmo, ele vai se transformar num fardo, num peso na sua vida. O egoísmo transforma as coisas num grande fardo. Mas se você procurar o altruísmo, vai transformar todos os fardos da sua vida. A sociedade, as pessoas com quem nós convivemos, nos relacionamos, infligem feridas em nós. A questão é, o que você está fazendo com a sua ferida? Cuidado para não estar ferindo outras pessoas, porque é comum as pessoas feridas ferirem outras pessoas. Mas no que isto vai resultar? Sem dúvida, em alegria não vai ser. Você não precisa de uma arma para ferir as pessoas. Você pode ferir alguém com um beijo, você pode ferir alguém com um olhar, você pode ferir alguém com um gesto, você pode ferir alguém com uma palavra, com uma ingratidão, com um esquecimento. Você pode ferir tanto como um chicote, como uma lança ou como um tiro. Você pode ferir, mas não alimente a sua ferida com feridas. Você sabe o que Jesus fez com as suas feridas? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Quais são as feridas que têm machucado a sua vida? Efésios 1:7 diz que por meio do sangue de Jesus, nós temos a verdadeira cura, a verdadeira redenção, o perdão dos pecados. Porque é no sangue de Jesus que nós temos a maior expressão da graça de Deus para as nossas vidas. E queira saber de uma coisa: Ele já perdoou os teus pecados. Os teus pecados já foram lançados na cruz. Todos eles. Você reconhece este amor de Jesus sobre a sua vida? Você reconhece este perdão de Jesus no seu coração? Jesus, ele é um especialista em perdoar. Jesus é um especialista em exercitar misericórdia. Ele é cheio de compaixão. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Ele conhece o mais íntimo de cada um de nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque os tais alcançarão misericórdia. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, obrigado porque lá na Tua glória, o Senhor já olhou para nós como pecadores, já olhou para nós como pessoas que não tinham o que oferecer para o Senhor, para aplacar a Tua ira e para nos livrar do castigo e da condenação. Mas o Senhor, que é cheio de misericórdia, olhou para a nossa carência, para a nossa necessidade e foi até a cruz e sofreu todas as feridas para que nós pudéssemos ser sarados e curados. Obrigado porque o Senhor não poupou nenhum esforço, nenhum sacrifício. O Senhor foi ao extremo por amor a cada um de nós.